Hoje nós estamos com a lição 4, que o tema é o discípulo e a igreja. Qual é o objetivo dessa lição? No final deste estudo, você deverá ser capaz de identificar dois sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento, descrever os diversos significados de igreja como congregação, identificar a origem da igreja e os seus oficiais, identificar a missão primordial da igreja e descrever o seu desempenho como agente da reconciliação. Meu nome é Natan, sou pastor da amada e querida Igreja Batista Esperança, uma igreja viva, saudável, eficaz. Vivemos como uma família e aprendemos e aproveitamos o melhor de Deus. Juntos, estamos aprendendo que na maturidade cristã, juntos somos melhores. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte das suas ocorrências significa congregação. Nesse sentido, a eficiência está no grupo de crentes em Cristo batizados que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes, a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. É o sentido global e mais amplo da palavra de Deus. Em nosso estudo, vamos preocupar-nos com a igreja no sentido de congregação. É no contexto da congregação local que o discípulo se desenvolve no estudo e na prática da fé do Senhor Jesus Cristo. E ali ele deve encontrar os recursos para crescer até a estatura do varão perfeito. O que é uma igreja? Quando se fala em igreja hoje em dia, logo se pensa em uma organização ou instituição. Mas nos tempos do Novo Testamento, a igreja local era conhecida como um organismo vivo e dinâmico. O próprio significado da palavra igreja, que é derivada do grego eclésia, dá-nos uma ideia do dinamismo de sua existência, pois significava o grupo daqueles que foram chamados para fora. A comparação com o povo de Israel, que foi chamada para fora do Egito, é linda e extraordinária. Deus chamou-nos para fora do poder do pecado. Constituímos o corpo de Cristo na face da terra. Como corpo, temos uma função ou missão a desempenhar. As seguintes expressões e textos vão ajudar-nos a compreender o que é a igreja, ou o que é uma igreja de Jesus Cristo. E perseveram na doutrina do apóstolo e uns com os outros no partido e Leia também Colossenses 3, 12, 21. A palavra comunhão descreve um bom relacionamento que deve existir entre os crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos devem considerar-se iguais e se amarem mutuamente. Você pertence a uma nova família e à família de Deus. É realmente maravilhoso ser um crente em Jesus Cristo. Uma igreja é um corpo, e o corpo humano é formado de várias partes, a saber, cabeça, tronco e membros. Mas nenhuma dessas partes tem a vida própria ou independente uma das outras. Todas trabalham juntas. Assim acontece na igreja. Existem muitos diferentes membros, mas todos trabalham juntos sob a liderança do Espírito Santo. Leia Colossenses 1,18 e responda. O corpo é o quê? A cabeça do corpo é quem? Agora leia Romanos 13, 9. Sobre a diversidade de dons na igreja.
No verso 9, você encontrará orientação sobre a atitude que deve ter em relação aos dons dos outros. A igreja é um templo espiritual. O templo dos judeus no Antigo Testamento foi construído com elementos materiais como pedra, madeiras, cortinas, etc. No entanto, a igreja, o templo de Deus é espiritual, formado por homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Leia 1 Pedro 2,5 e responda: quais são as pedras vivas mencionadas pelos apóstolos? O que significa a expressão casa espiritual? Lendo 1 Reis 6, de 11 a 13, percebe-se que Deus habitou no meio do povo de Israel no templo de Salomão. Hoje, Deus habita conosco na igreja. Por isso, ela deve manter-se santa. Nos dias do Antigo Testamento, alguns homens eram designados como sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento, todos os discípulos são sacerdotes. Ao ler o livro de Levítico, você verifica que os sacerdotes ofereciam a Deus pelo povo e por si mesmo. Uma vez que cada crente é um sacerdote do templo espiritual, que é a igreja, é muito natural que você fique a interrogar-se a respeito do sacrifício que deve e pode oferecer a Deus. A Bíblia nos orienta a esse respeito. O sacrifício de louvor, segundo Hebreus 13, 16. Que louvor que devemos prestar a Deus? Quando lemos Hebreus 13, 15, 13, 16. O que você tem a falar sobre isso? O sacrifício de vida dedicado a Deus é esta mensagem de Romanos 12, 1 a 2. A vida do crente deve ser entregue totalmente nas mãos do nosso Deus. Você tem feito isso? Como tem sua vida? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Qual é a origem da igreja? Durante o seu ministério na face da terra, Jesus viveu como quem veio com a finalidade de começar uma nova comunidade. E ele se ofereceu à antiga comunidade, à nação judaica, mas esta o rejeitou. Chamou um grupo de discípulos ou seguidores e lhe deu os princípios normativos dessa nova comunidade. Convém ler todo o Sermão do Monte, onde são descritas as características dos que pertencem a essa nova comunidade. Vai lá e leia, tá certo? Jesus designou 12 homens como líderes. Além do mais, Jesus declarou que essa nova comunidade ia se chamar igreja. É importante que se note o seguinte: Jesus é o instrutor da igreja, ele é o Senhor da igreja, a igreja está em processo de edificação. Isso significa que continuamente Jesus está chamando outras pessoas a fim de que desfrutem das bênçãos do reino dos céus. A igreja está em processo. A igreja pode ser de origem divina, não poderá ser destruída. O fundamento da igreja é o próprio Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual a igreja jamais será derrotada, porque por mais que se esforcem os poderes do mal, uma vez que a igreja está sob o domínio do senhorio de Cristo, nenhum outro organismo tem autoridade sobre ela. Estado e igreja devem respeitar-se mutuamente, mas não deve haver
ingerência de um sobre o outro. Os oficiais da igreja. O Novo Testamento menciona dois tipos de oficiais da igreja, pastores e diáconos. Ao ler Efésios 4:11, Hebreus 13:7, 17:24 e 1 Pedro 5:4, você encontrará a palavra pastor para designar líder local do grupo cristão que se reúne como igreja. Mas também você encontrará na Escritura expressões como ancião e bispo para designar tais líderes, os líderes locais. Será que isso significa a existência de outro tipo de oficiais na igreja? De forma alguma. A palavra ancião significa alguém respeitado, experimentado, que pode aconselhar. Bispo quer dizer alguém que cuida dos outros, que supervisiona e dirige o trabalho. Já a palavra pastor significa aquele que cuida das ovelhas. Define e descreve o cuidado e a proteção do líder com relação aos membros da igreja. Todas essas palavras refletem aspectos diferentes da mesma função. Leia, por exemplo, 1 Timóteo 3, 1-7, Tito 1, 6-9, e depois faça uma lista de requisitos exigidos dos pastores. A palavra diácono significa ser ministro ou servo. Nesse sentido, todos os crentes são diáconos de Jesus Cristo. Mas houve, na igreja primitiva, um grupo destacado de oficiais com esse título. A exigência para ser alguém seja consagrado como diácono estão descritas em Atos 6, 3 e 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Os diáconos devem ajudar os pastores em todas as atividades da igreja. A missão da igreja na nova comunidade. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser notada por uma vida de serviço aos outros. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante de todos os seus membros. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração e ensino à evangelização. A proclamação das boas novas do Evangelho foi um imperativo do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Leia Mateus 28, 16-20 e Atos 1, de 5-8 e responda. A igreja, à luz da ordem de Jesus Cristo, qual deve ser a missão primordial dela? Quais os limites geográficos que Jesus estabeleceu para a igreja no desempenho da grande comissão? E o que você, como membro desta nova comunidade, pretende fazer ainda hoje para realizar a ordem de Jesus Cristo? Você precisa amar ao próximo. E a maior forma de você amar ao próximo é estar falando do amor de Jesus Cristo. Você precisa lembrar de que bem perto de você existem pessoas que precisam ouvir a mensagem de reconciliação. Jesus Cristo deseja que você se torne um agente de reconciliação. Que Deus seja glorificado através da sua vida. E veja qual é o projeto, quais são os projetos concretos de vida. E responda às seguintes questões. Na sua apostila, você pode fazer tudo isso. Então, não deixe de estudar essa revista, tá bom? E eu quero concluir da seguinte forma. Hoje nós percebemos claramente que a igreja, para muitas pessoas,
ela tem sido formada por motivos diversos, menos para o qual o Senhor Jesus e que a Bíblia nos ensina a respeito do assunto. Eu gostaria de então fazer alguns comentários nesta conclusão. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte da sua ocorrência significa congregação. Nesse sentido, a ênfase está no grupo de crentes em Cristo, batizados, que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes a palavra igreja é usada para descrever todo aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador. É o sentido global e mais amplo da palavra igreja. Às vezes as pessoas confundem a construção como igreja e em nenhum momento no Novo Testamento a palavra igreja ela é usada para isso. Ali é uma sede, ali é um edifício onde as pessoas se reúnem para que isso aconteça. No Novo Testamento a igreja era conhecida como um organismo vivo e dinâmico. O próprio significado da palavra igreja, que é a diversidade do grego eclésia, dá-nos uma ideia de dinamismo de sua existência. Vamos lá, depois eu vou fazer um comentário final, tá? Durante o seu ministério, Jesus viveu como que quem veio com a afinidade de começar uma nova comunidade. Ele se ofereceu à antiga comunidade, à nação judaica, mas esta o rejeitou. Chamou um grupo de discípulos ou seguidores e lhe deu os princípios nominativos dessa nova comunidade. Eu, inclusive, no estudo falo, olha, é interessante que você leia o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele traz uma clareza tão grande para essas questões que seria muito interessante que você lesse. Onde são descritas as características dos pertencem a essa nova comunidade. Sabe, eu tenho pasmem, numa das cidades que eu fui pastor, eu já pastoreei em João Pessoa, já pastoreei em Natal, já pastoreei no Rio de Janeiro, estou pastoreando aqui em Tocantins. Mas em uma das cidades anteriores, em uma delas, houve uma briga entre uma igreja, pessoas da igreja, e o diácono não aceitava alguma coisa, sei lá, não me lembro muito bem qual foi a história, mas no final ficou o seguinte: eles abriram uma igreja em frente com o título Deus é o mesmo. É até engraçado, né? Se não fosse tão trágico. Existem pessoas que estão, na verdade, querendo abrir igreja para poder, então, ter um emprego. Ou para se tornar, então, líderes de igreja. Eu já escutei alguém falar o seguinte: pequenas igrejas, grandes negócios. Dependendo muito da sua visão de igreja ou de quem está abrindo igreja, se torna um bom negócio? Eu não acredito num bom negócio. Ao menos na minha experiência como pastor, nem pequenas nem grandes igrejas são bom negócio, porque dão muito trabalho, os pastores trabalham demais e sofrem muitas vezes muito. Mas existem pessoas que estão aí abrindo igreja não com um propósito final e pelo qual o Senhor instituiu, não pelo qual nós devemos nos reunir como organismo vivo, não como Deus olha para ela, mas somente no sentido de se tirar proveito dessas coisas. Jesus é o instituidor da igreja, ele é o Senhor da igreja, a igreja está em processo de edificação. Isso significa que continuamente Jesus está chamando pessoas a fim de que desfrutem das bênçãos do reino do céu.
A igreja, por ser origem divina, não poderá ser destruída. A fundação da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual a igreja jamais será derrotada, por mais que se esforcem os poderes do mal. Irmãos, eu quero concluir, não vou mais me delongar não nisso não. Eu quero que você só entenda a questão da missão da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser notada por uma vida de serviço aos outros. O Espírito de Cristo deve ser a característica constante de todos os seus membros. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover a adoração, o ensino e a evangelização. Presta bem atenção, olha só, eu quero destacar assim. Dominados pelo amor, os membros da nova comunidade devem promover, presta bem atenção, a adoração. Uma igreja não pode viver só de adoração, de ensino. Uma igreja não pode viver só de adoração e de ensino. A igreja não pode viver só de adoração em Cristo, de ensino, nós temos que viver de comunhão, de serviço e de evangelização. A proclamação das boas novas do Evangelho foi um imperativo do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Lembre-se que bem perto de você existem pessoas que precisam ouvir a respeito da mensagem da reconciliação de Jesus Cristo. E ele deseja que você se torne um agente de reconciliação. E que Deus seja glorificado através da sua vida. Eu espero em Deus que esta lição sirva para a sua vida. E que o propósito dela, que o objetivo final desta lição, vamos lá, né? Identificar dois sentidos fundamentais da igreja no Novo Testamento, descrever os diversos significados da igreja como congregação, identificar a origem da igreja e seus oficiais, identificar a missão primordial da igreja e descrever o seu desempenho como agente de reconciliação. E eu quero lembrar a você que nesse domingo pela manhã queremos ter a maior escola bíblica dominical do ano. E eu quero que você faça parte disso. E à noite nós teremos a ceia do Senhor, tá bom? Hoje, domingo à noite, nós teremos a ceia do Senhor. O mais bacana disso tudo é que a nossa escola dominical tem hora de começar e hora de terminar. Ela começa às 9 horas e termina às 10 horas, podendo chegar até às 10h15. Tá bom? Então eu espero você em nossa igreja. Tá legal? Que Deus nos abençoe. Tchau.